noite, queridas e queridos. É uma alegria podermos estar reunidos em casa com a nossa família para mais um tempo de culto. E que bom que a gente pode louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nós, para nós e por nós. Eu quero saudar vocês nesta noite, neste culto, com uma palavra lá de João, capítulo 10, os versículos 2 e 3, que o Davi vai ler para nós. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para eles. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. O Senhor é o nosso pastor e Ele quer nos guiar. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, conforme diz esse texto de João, é o próprio Jesus falando, falando que Ele é o pastor das ovelhas e que as ovelhas ouvem a sua voz. Que a gente possa ouvir a voz do bom pastor. Nós vivemos uma época onde tem muitas vozes estranhas, diferentes, mas como ovelhas que somos do Senhor Jesus, precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Por isso nós iniciamos esse culto nos nossos lares, em nome do nosso Deus, que é o Supremo Pastor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir um hino cantado também pelo grupo Nova Esperança da comunidade do Rio Batalha. Existe um rio, Senhor.
noite, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, os queridos irmãos da igreja aqui de Tuporanga e também aos queridos irmãos, irmãs, pessoas de tantos outros lugares. Nós nos alegramos de poder compartilhar a palavra de Deus em mais este culto nos lares, enquanto ainda vivemos esse tempo diferente causado aí pela pandemia. Nós continuamos realizando cultos nas casas e sabemos que Deus tem abençoado também esse tempo. Recebemos muitos testemunhos de pessoas que falam da alegria de poder se reunir neste horário e estar junto com a família, adorando a Deus e conhecendo mais da sua palavra para a nossa vida. Bom, nesses últimos domingos nós abordamos uma série de pregações que intitulamos Novos Tempos, Novas Atitudes. Não há dúvida de que vivemos tempos diferentes. Desde que se iniciou toda essa crise causada pelo coronavírus, nosso comportamento mudou. Ficamos mais isolados, distanciados das pessoas. As notícias que ouvimos são notícias que falam de doença, de pessoas que estão morrendo por causa do coronavírus. Também são notícias que falam da crise econômica. São novos tempos, com certeza. Não são tempos bons, não são tempos de alegria, mas tempos marcados por aflição, por dúvidas e por insegurança. Esse novo tempo que nós estamos vivendo também exige de nós novas atitudes. Falamos da atitude de confiança que precisamos exercitar. Num tempo tão complicado como este que estamos vivendo, nós reconhecemos nossa limitação e nossa fragilidade. Nós precisamos sim confiar de que a mão de Deus continua nos guiando, mesmo quando tudo ao nosso redor parece tão escuro. Confie sim no Senhor. Falamos também da atitude de amor, de carinho que devemos desenvolver em nossos lares. Muitas crises também nas famílias têm acontecido neste período de isolamento. Infelizmente, esse é o quadro. E nós, como cristãos, somos chamados para fazer a diferença. Nesse período em que tantas pessoas lidam com crises também no relacionamento em casa, com a família, nós somos chamados a demonstrar bondade, carinho, responsabilidade para com as pessoas que Deus colocou sob o nosso cuidado, especialmente começando pela nossa casa. E hoje nós queremos falar sobre a atitude de ouvir. Essa atitude é extremamente importante. Vou dizer por quê. Se você é pai, mãe, sabe como essa palavra aparece constantemente em nossas casas. Chamamos os nossos filhos, falamos com eles e pedimos que eles ouçam com atenção o que nós temos a dizer. Passamos um recado, um conselho, uma orientação. E a gente sabe também das consequências negativas quando os filhos não nos ouvem. Às vezes nós os orientamos, estude para a prova que vai acontecer, mas nem sempre os filhos fazem isso e depois estão entristecidos porque a nota não foi a esperada, aquela desejada. Filhos adolescentes às vezes têm muita dificuldade em ouvir os pais, preferem ouvir outras vozes que nem sempre são sábias, nem sempre são as mais adequadas para a vida. E depois se arrependem de ter tomado decisões erradas, porque não ouviram os seus pais. Bom, isso é meio que característico do ser humano, essa dificuldade em ouvir, em ser humilde para escutar um bom conselho. Tá? Eu bem sei que talvez você vai lembrar daquela palavra que diz: se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia.
No entanto, isso me parece muito mais uma artimanha, uma desculpa para a gente não ouvir. Quando uma pessoa tem dificuldades para ouvir o outro, para escutar um bom conselho, pode trazer problemas para si mesma, para outras pessoas e até mesmo para nações. Olha como nós podemos aprender com a história. No ano 515 a.C., o rei Dário I governava o grande Império Persa. O Império Persa estava no seu apogeu, governava grandes extensões de terra e tinha sob seu domínio muitas nações, muitas tribos, muitas etnias. O rei Dário I, naquele ano 515 a.C., ele tomou uma decisão. Organizou seus exércitos para invadir uma região, uma área ao sul da Rússia, chamada Sítia. Os citas, algumas décadas antes, haviam invadido algumas regiões do Império Persa e meio que por um espírito de vingança, agora o rei Dário I resolveu que tomaria esta terra. No entanto, esta região da Sítia era uma região empobrecida, não traria vantagem alguma para o já grande e poderoso Império Persa. Então, o irmão do rei Dário I, o Artábano, foi conversar com o rei. Ele disse: não faça isso. Não existe uma razão para invadir a terra dos citas. Eles são muito pobres, não vai acrescentar em nada ao grande e poderoso Império Persa. No entanto, o rei Dário I não deu atenção aos conselhos do irmão. Organizou seu exército e partiu para conquistar a terra dos citas. Porém, os citas usaram de uma estratégia para enfraquecer o poderoso exército do rei Dário. Eles tinham consciência de que eram muito mais fracos do que o exército do Império Persa. Então usaram de estratégias para enfraquecer gradativamente esse exército maior e mais bem armado e melhor preparado para a guerra. Depois de muito tempo de perseguir os citas e sendo aos poucos enfraquecido, o exército persa bateu em retirada. Perderam a batalha, perderam a guerra. Isso, de certa forma, foi o início da decadência do império. Anos mais tarde, os persas perderam a batalha de Maratona e aos poucos o seu grande poder foi sucumbindo. Por quê? Porque o rei Dário teve dificuldades de ouvir o conselho do seu irmão. Dificuldades de ouvir. Bom, a gente pode ver que isso então é típico do ser humano. E o que a palavra de Deus tem a nos falar a respeito disso para nós cristãos? É interessante que a palavra de Deus vai nos chamar para desenvolver essa atitude de ouvir. Ela faz parte de um homem, de uma mulher que reconhece Deus como Senhor da sua vida. E a Bíblia, ela é rica em textos bíblicos que nos querem ensinar, que nos querem motivar a desenvolver essa atitude de ouvir a Deus. Assim como é importante que a gente escute um amigo, um familiar que quer nos trazer um bom conselho, uma orientação, mais importante ainda é importante ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quero trazer aqui 3 aspectos, 3 considerações que podem nos ajudar a entender por quê. Por que é importante desenvolver essa atitude de ouvir nesses novos tempos. Aliás, tempos em que a gente acaba ouvindo muita coisa. O que é que você está ouvindo nesses últimos dias e nessas últimas semanas? E eu quero convidar você a ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Primeiro ponto, ouvir é sinal de sabedoria.
Essa explicação de que ouvir é um sinal de sabedoria está muito presente no Antigo Testamento. Especialmente ali no livro de Provérbios, nós vamos encontrar vários textos que nos dão esta orientação e que nos mostram que ouvir é sinal de sabedoria. Essa era uma compreensão do povo hebreu, de que a sabedoria estava em ouvir. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, os versículos 32 e 33, a palavra diz o seguinte: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Ouvir o ensino é sinal de que nós nos tornamos sábios. Essa era a compreensão que os hebreus detinham. E nós precisamos nos apropriar dessa ideia, trazê-la para a nossa vida e entender que o maior sinal de sabedoria não é nos encher de conhecimento, isso tem o seu valor, com toda certeza, mas sabemos que muitas pessoas que têm muito conhecimento, às vezes não são nada sábias. As suas escolhas e as suas decisões demonstram isso. São pessoas inteligentes, mas não são sábias, porque não se dispõem a ouvir. Então, o primeiro ponto que nos mostra por que é importante desenvolver essa atitude de ouvir é que através do ouvir nós adquirimos sabedoria para então viver a vida de um modo correto, de um modo que agrada a Deus, de um modo que traz bênção. Um segundo ponto é que ouvir era um ensino constante entre o povo de Israel. Uma das palavras centrais no testemunho de fé dos israelitas, uma confissão de fé extremamente importante na fé monoteísta, a fé no único Deus que os judeus tinham, nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, o capítulo 6. Eu leio o versículo 4, você pode aí acompanhar também na sua Bíblia. O versículo 4 de Deuteronômio 6 afirma: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E depois segue no versículo 5, ensinando que devemos amar a este Deus. No versículo 6, dizendo que essas palavras devem ser guardadas no coração. Mas como é que nós podemos amar a Deus, guardar as palavras de Deus no coração, se primeiramente nós não temos essa disposição de ouvir? Então, no meio de tantas vozes, de tanta gente que tenta falar para nós nesses tempos que nós estamos vivendo, quero destacar esse ensino bíblico, essa experiência do povo de Israel, esse povo que foi chamado por Deus para caminhar com Deus, aprender as coisas de Deus, é ouvir. É importante que eu e você, que a gente desenvolva essa atitude de ouvir. Um terceiro aspecto que eu quero destacar é que Jesus Cristo, ele retoma, vamos dizer assim, essa base que os israelitas tinham nos seus ensinos quando ele esteve em nosso meio. Lá no livro de Marcos, nós temos uma palavra que está ligada com essa passagem de Deuteronômio no capítulo 6. Marcos capítulo 12, do versículo 28 em diante. Marcos 12, nos versículos 28 e seguintes, nós lemos: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é. E o que Jesus diz aqui? Ele retoma aquela palavra que os israelitas já conheciam.
Aquela palavra que era tão importante na jornada, na caminhada de fé do povo judeu. No versículo 29, Jesus afirma que o principal mandamento é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E segue no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, vejam como Jesus resgata algo que os israelitas já sabiam, da necessidade de desenvolver a atitude de ouvir, de sermos humildes, de compreender que nós não somos sábios pela nossa própria capacidade, pela nossa própria inteligência, mas somos dependentes de Deus e de tudo aquilo que Deus nos revela na sua palavra. E por isso precisamos ouvir, precisamos desenvolver essa atitude em nossas vidas. Também nós, em pleno século XXI, vivendo esses novos tempos marcados por angústia, por ansiedade, por insegurança diante da pandemia do coronavírus, precisamos resgatar esse ensino lá do Antigo Testamento, esse ensino que Jesus Cristo reforçou aos seus ouvintes, aos seus discípulos, de que é necessário ouvir o que Deus tem a dizer. E como nós podemos fazer isso? Como podemos ouvir a Deus? Tome alguns cuidados. De vez em quando eu recebo um vídeo, um áudio de pessoas que relatam mais ou menos o seguinte, que certa madrugada foram à montanha e lá, num momento de êxtase, ouviram Deus falar aos seus corações. E aí elas relatam o que Deus lhes falou, e às vezes esse relato está tão distanciado da mensagem registrada nas Sagradas Escrituras. Mas muitas pessoas acabam sendo enganadas por essas vozes. Por quê? Porque não ouviram primeiramente o que Deus disse. E aí são enganadas. Aliás, por que nós temos tanta dificuldade de ouvir a Deus? Eu acho que isso está ligado com o princípio da história da humanidade. Qual foi o grande problema, conforme relatado lá em Gênesis, de Adão e Eva? Não foi exatamente a dificuldade de Adão e de Eva de desenvolver uma atitude de ouvir o que Deus estava lhes dizendo? Deus havia dito para eles: vocês podem usufruir de tudo que há neste jardim, só não comam do fruto da árvore que está no centro desse jardim, que lhes dará o conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, certamente morrerão. Porém, Adão e Eva, em algum momento da sua jornada, não mais deram ouvidos ao que Deus lhes dissera. E preferiram ouvir outra voz que os instigou a desobedecer o Senhor, que os conduziu a um ato de rebeldia a Deus. Quando deixamos de ouvir a Deus, certamente nós vamos ouvir vozes que não são do bom pastor. Aliás, Jesus diz isso, né? Que as suas ovelhas, conforme nós encontramos lá em João 10, as suas ovelhas reconhecem a voz do bom pastor, porque ouvem e aprendem a discernir qual é a voz do bom pastor e qual não é a voz do bom pastor. Mas, desde Adão e Eva, nosso coração tem se mantido rebelde contra Deus. Adão e Eva ouviram a voz por meio da serpente que os induziu a comer aquele fruto, a desobedecer a Deus, a um ato de rebeldia contra o Criador. E isso trouxe sérias consequências. Entrou o pecado no mundo, veio a morte, veio a dor, veio o sofrimento. Não era para ser assim, não era este o projeto de Deus. No entanto, o ser humano fez esta escolha porque não ouviu a voz de Deus. E hoje, em pleno século XXI,
nós vivemos tantas consequências oriundas daquele primeiro ato de não ouvir a Deus, mas continuamos caindo no mesmo erro. A humanidade não ouve a Deus. Quantas vezes eu e você não ouvimos a Deus? E eu gostaria de deixar esta palavra neste domingo, nesta noite, convidando você a desenvolver essa atitude de ouvir. Novos tempos, novas atitudes. E essa atitude importantíssima de ouvir. Saiba ouvir pessoas que vão trazer bons conselhos. Aquele familiar que tem sabedoria, aquele amigo sábio, pessoas que têm uma boa experiência de vida, uma boa caminhada de vida. Não seja como Dário I, que colocou um grande império numa trajetória de decadência, porque não soube ouvir o seu irmão Artábano. Porque Dário foi orgulhoso, não deixou que aquele conselho do seu irmão o conduzisse. Também nós precisamos então vencer o orgulho, desenvolver a humildade, para desenvolver então a atitude de ouvir. Mas acima de tudo, quero convidar você para ouvir mais a Deus. E ouça Deus lendo a palavra. Ouça Deus através das Sagradas Escrituras. Não apenas de outras pessoas, aquilo que outros vão dizer para você. Olha, Deus disse isso. Confira na palavra. Leia a Bíblia. Desenvolva, talvez aí um método para ler a Bíblia durante um certo tempo. Eu me alegro que muitas pessoas têm feito isso, tomado aquele propósito de ler a Bíblia em um ano. De ler a Bíblia num certo período, às vezes pode ser mais do que um ano, mas o importante é que diariamente você ouça o que Deus está dizendo. E por isso é importante ler a Bíblia. Tire o tempo. Cada dia separe aquele momento que é o seu momento com a palavra, que é aquele tempo em que você vai ouvir o que Deus quer falar ao seu coração e que está revelado nas Sagradas Escrituras. Faça isso, pois ouvindo a Deus, nosso coração vai encontrar sabedoria, como diz o livro de Provérbios. Quando ouvimos a Deus, aprenderemos a amar o Senhor acima de tudo, como diz o próprio Deus ao povo de Israel, registrado lá em Deuteronômio capítulo 6. E passagem essa que Jesus resgata ao dizer que este mandamento maior de amar a Deus, ele se concretiza quando a gente está disposto a ter a atitude de ouvir o nosso Deus. Vamos começar a desenvolver mais essa atitude em nossa vida. Se você já tem feito isso, tem ouvido com atenção o que Deus fala, está lendo a Bíblia, está escutando a mensagem do Senhor, permanece firme. Se você se dá por conta de que talvez não tenha tirado o tempo necessário para ouvir o que Deus está dizendo, que não tem tirado tempo para ler a Bíblia, para ler um devocional, então toma hoje um propósito de fazer isso diariamente, ter aquele tempo de leitura da palavra, aquele tempo de ouvir o que Deus quer dizer. Isso vai trazer bênção para a sua vida, sabedoria, discernimento, vai conduzir você a uma caminhada com Deus. Querido amigo, querida amiga, queridos irmãos, que o nosso eterno Deus nos ajude a desenvolver novas atitudes nestes novos tempos. Atitude de confiança, uma atitude de amor e carinho para com os nossos queridos, uma atitude de ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Que o Senhor eterno e poderoso esteja contigo. Abençoe tua vida, abençoe tua família. Convido você. Então, depois de ouvirmos essa palavra, que de fato ela faça diferença na nossa vida, que a gente sempre possa ouvir também ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, porque Ele tem palavras e palavras de vida eterna. Nós queremos encerrar esse culto orando como famílias, falando com o nosso Deus. Dê a mão para os seus familiares e vamos assim nos colocar diante de Deus nesta oração. Eu oro então.
Querido Deus Pai, nós queremos te louvar e agradecer por mais um momento no qual nós podemos agora te louvar e prestar cultos a Ti nos nossos lares, com a nossa família. Obrigado pelo Teu cuidado e obrigado por Tua palavra, que vem sempre nos dirigir e orientar. Nos ajuda, Deus, a termos essa atitude de ouvir o que Tu tens para nos falar. Pai amado, e assim nós queremos Te louvar pela vida de cada pessoa que está participando, que está tendo esse momento de culto nos seus lares. Abençoa cada um, abençoa suas famílias, abençoa o restante desse domingo e essa semana que se inicia. Pai querido, nós queremos clamar por chuva, Senhor. A terra precisa de água, nós também, Senhor amado. Por isso nós clamamos por chuvas. Pedimos a Deus também que o Senhor esteja olhando por todos os profissionais de saúde, pessoas que estão também enfermas, que o Senhor esteja curando, pessoas que estão abatidas, tristes, cansadas e sobrecarregadas, que possam colocar tudo diante de Ti, Senhor, e ter paz na sua vida, no seu coração. Deus querido, Deus amado, assim nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos pedir também pelos professores, que é tão diferente agora o modo de dar aula, Senhor, pelas crianças que estão em casa. E, ó Deus, põe a Tua mão, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Deus amado, assim, nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento, Te louvando e agradecendo por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Amém. E nós ficamos ainda no final desse culto com mais um hino, agora com o grupo Recado da comunidade de Ituporanga. Abençoada semana, sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Boa noite.
what to say, Lord. It's you who gave me life, and I can't explain just how much you mean to me now that you have saved me, Lord. Give all that I am to you, that every day